Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Não é preciso dizer o quão chocados os outros ficaram. Se apenas Lin Jin tivesse feito tal afirmação, eles teriam zombado dele por seu diagnóstico absurdo. Mas com Tan Shun concordando, a situação era completamente diferente. Ancião Tan, é verdade. Tem certeza? Nós aferimos o pulso do lagarto monitor e parece que ele está à beira da morte. Tan Shun riu. Vocês são todos talentos valiosos de nossa sede, e alguns podem até se tornar avaliadores de bestas de rank 3 no futuro. Como podem ser mais teimosos do que um velho como eu? Será que se esqueceram de que o estudo da avaliação de bestas menciona que, ocasionalmente, surgem oportunidades diante da morte? Ao ouvir isso, como se despertassem de um longo sono, os avaliadores de rank 2 entenderam imediatamente o que Tan Shun estava se referindo. Será que? É isso, deve ser. Embora seu pulso esteja fraco, não está desaparecendo. Se fosse realmente o pulso de uma condição fatal, o lagarto monitor já teria morrido há muito tempo. Então, isso significa que só precisamos deixá-lo descansar por algum tempo? Perguntou um avaliador de rank 2. Graças à perspicácia de Tan Shun e Lin Jin, os avaliadores de rank 2 agora agiam com mais respeito do que antes. Lin Jin havia conquistado sua admiração. Além disso, lembraram-se de que o ancião Tan chamara esse homem de amigo. Se Lin Jin não fosse realmente capaz, jamais teria sido reconhecido por Tan Shun dessa forma. Assim, não apenas os avaliadores, mas até mesmo Tan Shun voltou-se para Lin Jin. Lin Jin refletiu por um momento antes de dizer, no início, deixá-lo descansar teria sido suficiente, mas as pessoas do palácio do príncipe Yu não sabiam o que estava acontecendo e, achando que ele estava doente, o enviaram para cá, onde vocês lhe deram suplementos para melhorar sua condição. Embora esses suplementos não se comparem ao que o lagarto monitor comeu, como o ancião Tan disse, vocês jogaram gasolina no fogo. Se o deixarmos descansar agora, a situação pode piorar. Portanto, é aconselhável realizar acupuntura nele para auxiliar na digestão. Tan Shun concordou com um aceno de cabeça, claramente apoiando a explicação de Lin Jin. Em circunstâncias normais, Tan Shun seria o mais habilidoso em acupuntura, já que avaliadores de rank 3 precisam passar por um exame dessa técnica. Tan Shun havia planejado realizar o tratamento ele mesmo, mas de repente lembrou-se do que Tan Lin lhe dissera sobre a habilidade de Lin Jin com acupuntura. Supostamente, era tão impressionante que até ela não sabia como ele fazia. Curioso, Tan Shun disse a Lin Jin, avaliador Lin, foi você quem reconheceu o potencial de vida no lagarto monitor. Por que não faz a honra de tratá-lo? Lin Jin não recusou. A condição do lagarto monitor era bastante imprevisível agora. Se o deixassem como estava, as chances de sobrevivência seriam de apenas 50%. As probabilidades eram significativas. Se ele não conseguisse superar, isso poderia significar o fim da criatura. Portanto, era melhor que Lin Jin fornecesse alguma assistência por meio da técnica de busca do pulso. Além disso, uma pessoa comum talvez não fosse capaz de lidar com uma tarefa tão exigente. Até mesmo Tan Shun poderia não fazer um trabalho melhor do que ele. Lin Jin pegou seu próprio conjunto de agulhas, e com o movimento dos dedos, faíscas prateadas brilharam no ar antes que as agulhas voassem e se alojassem em vários pontos importantes do corpo do lagarto monitor. Até Tan Shun ficou surpreso com a cena. Como o lagarto monitor era coberto por escamas duras e resistentes, agulhas comuns jamais conseguiriam penetrar. Anteriormente, Tan Shun tentara aplicar agulhas na região do ventre do animal, mas os pontos ali eram limitados. Em vez disso, Lin Jin mirou nos ouvidos, nariz, olhos e boca do lagarto monitor. Eram pontos de alto risco, e ele ainda administrou as agulhas à distância. Isso exigia um controle e confiança notáveis, pois um erro poderia ser fatal. Os outros avaliadores de bestas ficaram boquiabertos. O nível de habilidade de Lin Jin foi imediatamente reconhecido apenas por sua técnica. Que especialista! Não era à toa que o ancião Tan o chamava de amigo. Os avaliadores de rank 2 agora estavam extremamente impressionados com Lin Jin. O respeito que tinham por ele podia ser comparado ao que dedicavam a Tan Shun. Eles já não o viam como alguém de seu próprio nível. Por outro lado, Lin Jin estava completamente focado no tratamento. Ele lançou outra agulha e, ao perceber o que ele estava fazendo, Tan Shun empalideceu. Isso, não é a técnica da agulha interna? Tan Shun quase engasgou ao dizer isso. Ele sabia muito bem que a acupuntura se dividia em administração interna e externa. O que a maioria das pessoas conhecia como acupuntura era apenas uma variante da arte, em que as agulhas atingiam os pontos de acupuntura do paciente externamente, regulando os meridianos. A técnica da agulha interna era completamente diferente. Ela exigia feitiços para manipular e guiar a agulha até os pontos corretos dentro do corpo do alvo. Podia até ser usada diretamente para estimular os órgãos, algo impossível de se alcançar com a administração externa. Até mesmo Tan Shun não sabia como executar essa técnica.
Ele podia ser considerado um mestre na administração externa, mas não conhecia nada sobre o método interno. Ao ver Lin Jin inserir a agulha no corpo do lagarto monitor e ela desaparecer de vista, Tan Shun percebeu que ele estava usando esse método lendário. E então, ficou emocionado. Mas conseguiu se conter no último momento. Lin Jin estava no meio do tratamento, então não seria prudente perturbá-lo. Tan Shun decidiu que perguntaria e aprenderia com ele mais tarde, durante o jantar. Ele ouvirá falar dessa técnica há muito tempo, mas nunca encontrara fontes para estudá-la. Agora que via alguém executando-a, mal podia conter sua excitação. Tan Shun não só estava ansioso para aprender, mas também curioso sobre onde Lin Jin aprenderá. Sua filha, Tan Lin, mencionara suspeitar que Lin Jin havia sido ensinado por um especialista. Tan Shun não acreditara antes, mas, após essa demonstração, era difícil continuar negando. Quanto aos outros avaliadores, mesmo os menos experientes perceberam que algo estava diferente. Cadê a agulha? Sumiu. Parece que entrou no corpo do lagarto monitor. Alguém aqui já ouviu falar desse método antes? Alguns dos mais experientes murmuraram a resposta certa, técnica da agulha interna. Para eles, essa técnica era praticamente um mito. Então, quando olharam para Lin Jin novamente, todos estavam chocados. Ninguém mais ousou falar, com medo de quebrar a concentração de Lin Jin. Até quando alguém entrou no salão para transmitir uma mensagem, foi barrado pelos avaliadores do lado de fora. Depois de um tempo, Lin Jin retirou suas agulhas com habilidade. A respiração antes irregular do lagarto monitor havia se normalizado. Embora ainda não pudesse se mover, a criatura parecia muito mais relaxada e deveria ficar bem. Quando se virou, Lin Jin viu todos olhando para ele com respeito. Avaliador Lin, que técnica de acupuntura maravilhosa você possui. O lagarto monitor deve estar bem agora, não é? Avaliador Lin, que técnica misteriosa foi essa? Conte-nos mais sobre ela. Os avaliadores estavam extremamente entusiasmados. Tan Shun tossiu levemente para lembrá-los de que estavam ultrapassando os limites. Essa técnica era lendária e milagrosa, como poderia ser ensinada tão facilmente? Desde os tempos antigos, sabia-se que habilidades não eram transmitidas a qualquer um. A técnica da agulha interna era considerada por muitos uma arte divina, então não fazia sentido repassá-la assim. Ao perceberem isso, todos sentiram pena. Mas tudo bem. Agora que sabiam quem Lin Jin era, teriam muitas chances de se aproximar dele. Se conseguissem se tornar amigos no futuro, talvez ele lhes ensinasse um ou dois truques. Com a situação sob controle, o lagarto monitor só precisava descansar para se recuperar completamente. Tan Shun examinou a criatura mais uma vez e confirmou o diagnóstico. Assim que tudo terminou, Tan Shun levou Lin Jin para fora. Antes de deixarem a sede, os avaliadores de Rank 2 os acompanharam até o portão da associação, demonstrando grande respeito. Tan Shun não estava brincando quando disse que queria convidar Lin Jin para uma refeição. Ele também não era do tipo extravagante, então levou Lin Jin a um restaurante que frequentava e pediu vários pratos especiais da casa. Bebida alcoólica, é claro, era obrigatória. Era costume tratar um convidado de longe com um bom vinho. Para ser sincero, Lin Jin não era exatamente próximo de Tan Shun antes disso, já que havia uma grande diferença de idade entre eles. Na perspectiva de Lin Jin, uma diferença de 3 a 5 anos já dificultaria a conexão, quanto mais 30 ou 50 anos. Mas depois dessa refeição, Lin Jin ficou surpreso com o quão livremente conseguiu conversar com Tan Shun. Era importante que os humanos compartilhassem valores e pontos de vista semelhantes ao formar amizades. Lin Jin e Tan Shun tinham muito em comum, mas ambos também se destacavam em aspectos diferentes e possuíam vantagens únicas um sobre o outro quando se tratava de avaliação de bestas. Lin Jin vinha estudando avaliação de bestas no museu todo esse tempo, então seu conhecimento era incrivelmente vasto. Aqueles de sua idade não poderiam se comparar a ele, e os mais velhos talvez também não fossem melhores. Por outro lado, Tan Shun era um aprendiz ávido. Depois de discutir com Lin Jin, o velho ficou chocado. O jovem sabia mais sobre bestas de estimação do que ele imaginava. Resumindo, o nível de Lin Jin ultrapassava o de um avaliador de Rank 2 e poderia até ser superior a um avaliador de Rank 3 em certos aspectos. Tan Shun comentou de repente. Avaliador Lin, se você fizesse o exame para avaliador de Rank 3, tenho certeza de que passaria. Lin Jin ficou surpreso e então percebeu que Tan Shun estava reconhecendo sua habilidade. Ancião Tan, você é muito gentil. Ser humilde era necessário às vezes. Tan Shun balançou a cabeça com firmeza. Não estou sendo. Seu conhecimento é incrível. Já vi muitos talentos nesta capital real e, nos últimos 30 anos, pelo menos, ninguém que conheci poderia se comparar a você. Alguém poderia suspeitar que o comentário anterior de Tan Shun fosse apenas por cortesia, mas esse elogio confirmou que ele estava falando sério. Lin Jin sorriu, claramente satisfeito ao ouvir isso. Os pratos na mesa já estavam quase todos consumidos.
Lin Jin de repente lembrou-se do macaco-demônio em forma humana que encontrara mais cedo. Depois de pensar um pouco, decidiu sondar o assunto. Ancião Tan, a capital real tem estado tranquila? O escopo dessa pergunta era extremamente amplo, mas Lin Jin não sabia por onde começar a conversa, então decidiu usá-la como abertura. Como um homem experiente, Tan Shun percebeu que Lin Jin estava tentando dizer algo mais. Avaliador Lin, a capital real é o coração do reino do dragão de Jade. Não seria razoável esperar que um lugar tão próximo à residência do imperador fosse tranquilo? Se você tem alguma dúvida, fale à vontade, e eu responderei todas. Embora seja mais velho que você em idade, não sou um pedante, então não precisa rodeá-la. Lin Jin riu. Ele estava esperando por isso. Certo, certo, ancião Tan. Então vou direto ao ponto. Vá em frente. Quando cheguei à capital real esta manhã, esbarrei em um monstro transformado. Depois que Lin Jin disse isso, Tan Shun pareceu surpreso. Um monstro transformado? Isso mesmo. Lin Jin explicou brevemente seu encontro naquela manhã, omitindo a parte sobre o macaco branco, é claro. Ele descreveu como esbarrara no monstro aleatoriamente nas ruas, e ao sentir que algo estava errado, suas suspeitas foram confirmadas por várias pistas estranhas. Tan Shun considerou isso uma questão séria. Se tivesse sido levantada por qualquer outra pessoa, ele nunca teria acreditado. Afinal, era extremamente raro que monstros conseguissem se transformar. Uma pessoa comum provavelmente nunca veria um em sua vida. No entanto, como um avaliador de rank 3, Tan Shun entendia como esses monstros surgiam. Desde os tempos antigos, para os monstros cultivarem, o primeiro passo era absorver a energia espiritual do mundo e, após um encontro casual, uma inteligência maior seria desbloqueada. Esse era o primeiro passo. Só com o aumento de sua inteligência os monstros podiam aprender a cultivar. Então, o monstro começaria a refinar seu conhecimento e aprender a língua humana. Monstros que alcançassem esse nível eram considerados incríveis. Registros em livros antigos mencionavam que monstros nessa fase já possuíam habilidades como enfeitiçar, criar ilusões, invadir sonhos e muitas outras. Nenhum humano comum poderia enfrentá-los. A transformação era o terceiro passo. Isso significava que eles poderiam assumir forma humana e caminhar entre os humanos sem serem detectados. No entanto, esses eram incidentes registrados há muito tempo, e Tan Shun só sabia até aí. Francamente, tendo vivido tanto tempo, ele só encontrara tal coisa uma vez na vida, quando ainda era um estudante. Tan Shun não pôde deixar de relembrar o passado. Percebendo que Tan Shun estava em silêncio e com uma expressão solene, Lin Jin não o perturbou e esperou calmamente. Depois de um tempo, Tan Shun finalmente disse. Muito tempo atrás, quando ainda era um estudante, encontrei um monstro transformado nos arredores da cidade. 40 anos atrás, Tan Shun ainda estava em seus anos de adolescência e no auge de sua juventude. Naquela época, ele era apenas um aprendiz quando seguiu alguns monges para as montanhas em busca de bestas selvagens. O grupo deles passou a noite naquelas montanhas. No meio da noite, quando Tan Shun se afastou para ir ao banheiro, encontrou um velho estranho. Aquele velho vestia trajes de brocado e estava em pé à beira de um penhasco, a menos de 3 metros de Tan Shun. Com a ajuda do luar, Tan Shun conseguiu ver os traços do velho com clareza. O velho parecia ter 60 anos e tinha uma constituição robusta. Sua barba era grossa e espessa, mas seus olhos refletiam um ódio claro. Naquela época, Tan Shun não sabia quem ele era, apenas achou estranho que um velho vestido com roupas caras estivesse ali, no meio da floresta. Qualquer sinal de civilização estava a pelo menos 100 milhas de distância. Se ele tivesse vindo até lá como eles, suas roupas não poderiam estar intactas, muito menos sem um vinco. Afinal, mesmo com armaduras e roupas resistentes, Tan Shun e seu grupo estavam todos arranhados por rochas e galhos durante a caminhada. E ainda assim, as roupas do velho pareciam novas, como se tivessem acabado de sair de uma loja. Sentindo-se curioso, Tan Shun falou com o velho, embora com cautela. O velho perguntou por que eles tinham vindo às montanhas para capturar bestas. Naquela época, Tan Shun e seu grupo haviam capturado cerca de 8 filhotes de lobo, planejando levá-los para casa, domesticá-los e transformá-los em bestas de estimação com contrato de sangue. Capturar bestas selvagens e transformá-las em bestas de estimação era uma prática comum para humanos, então ele não percebeu o erro inerente no ato. E assim, Tan Shun respondeu honestamente. O velho ficou visivelmente furioso ao ouvir sua resposta. Naquele momento, Tan Shun notou que a sombra do velho era, na verdade, a silhueta de um grande lobo, graças ao luar. Ele teve sorte que um dos monges mais velhos percebeu algo estranho e correu para lá, testemunhando a cena também. O velho monge rapidamente se desculpou com o velho e acordou o resto do grupo, ordenando que libertassem os filhotes de lobo. O velho ficou muito menos hostil depois que soltaram os filhotes. Tan Shun lembrava claramente como todos eles tinham bestas de estimação naquela época, sendo a mais forte de rank 2.
Mesmo assim, todas as suas bestas de estimação estavam encolhidas, tremendo de medo diante do velho. Nenhuma delas ousou enfrentá-lo. O velho misterioso levou os filhotes de lobo embora, enquanto Tanchun e seu grupo fugiram das montanhas naquela noite. No caminho de volta, ele soube com o velho monge que o homem que encontraram na floresta não era humano. Foi então que Tanchun soube que certos monstros podiam realizar a transformação. Monstros que conseguiam esse feito possuíam pelo menos habilidades equivalentes a uma besta de rank 3. Se tivessem entrado em combate, de acordo com o velho monge, seu grupo de 10 pessoas poderia ter perecido na floresta naquela mesma noite. Depois disso, Tanchun tornou-se um avaliador de bestas oficial, o que lhe deu acesso a um conhecimento maior. Não demorou muito para ele aprender sobre o fato de que monstros eram capazes de alterar sua aparência. Ao longo de sua carreira como avaliador de bestas, ele já encontrara vários monstros, mas nenhum alcançara o estágio de transformação. Foi devido à sua experiência passada na floresta que Tanchun acreditou nas palavras de Lin Jin. Precisamos verificar isso. Se realmente houver um monstro capaz de assumir forma humana vivendo na capital real, temos que rastreá-lo. Disse Tanchun. Lin Jin sabia o quão proeminente Tanchun era na cidade imperial. Ele devia ser bem conectado com muitos altos funcionários do Estado. Dado que ele demonstrou interesse em investigar o assunto, a próxima investigação não deveria mais ser preocupação de Lin Jin. Sua menção ao encontro com o monstro foi feita apenas por curiosidade. Se Tanchun não soubesse nada sobre isso, aquele macaco-demônio poderia estar apenas de passagem pela cidade. Afinal, dizia-se que todos os caminhos levavam à cidade do Dragão de Jade. Lin Jin e Tanchun tornaram-se amigos mais próximos após essa refeição. O velho perguntou a Lin Jin o motivo de sua vinda à capital, ao que ele respondeu que estava lá a pedido de alguém para tratar um paciente. Tanchun não se intrometeu no assunto. Depois de saber em qual pousada Lin Jin estava hospedado, eles se separaram. Um voltou à sede, enquanto o outro continuou seu passeio pela cidade. Lin Jin caminhou sem rumo e escolheu o caminho com base no instinto. Cerca de 30 minutos depois, ele percebeu que a multidão havia diminuído visivelmente e parecia haver um templo no final daquela rua. Era a primeira vez que Lin Jin via um templo na cidade do Dragão de Jade. Como o edifício parecia grande mesmo à distância, ele planejou dar uma olhada. No entanto, no momento em que chegou ao portão, foi impedido por alguns guardas e suas bestas ferozes. Os guardas disseram que aquele era um território proibido da capital real e ninguém podia adentrar além dos portões, então expulsaram Lin Jin. Como era proibido, Lin Jin decidiu se virar e sair. Ao se virar, ele notou que havia uma barraca de chá nas proximidades. Toda aquela caminhada era exaustiva, então ele decidiu se sentar e pedir um bule de chá. Xiao Wu e o macaco branco descansavam obedientemente ao seu lado. Os olhos de Xiao Wu vasculhavam ao redor com cautela, enquanto o macaco branco estava muito mais relaxado. De vez em quando, ele se coçava antes de continuar a busca por carrapatos escondidos no pelo de Xiao Wu. Embora, para sua decepção, não tivesse encontrado nenhum até então. Lin Jin não lhes deu atenção. Depois de tomar um gole de chá, ele perguntou ao dono da barraca sobre o templo. O dono da barraca de chá riu e disse: Senhor, acho que o senhor não é daqui. Lin Jin acenou com a cabeça. Cheguei esta manhã e pensei em dar uma olhada, já que tudo aqui é novo para mim. Tendo esbarrado neste lugar, pensei em visitar o templo, mas não me deixaram entrar. Claro que não deixariam. Aquele templo não é um lugar comum. É um templo para o Dragão de Jade. Dizem que a besta guardiã do nosso reino do Dragão de Jade veio desse templo do Dragão de Jade. O dono sussurrou. Lin Jin ficou surpreso. Não era à toa que proibiam civis de entrar naquele lugar. Então aquele era o templo do Dragão de Jade. Claro, Lin Jin estava ciente da história por trás do nome do reino do Dragão de Jade. Quando a nação foi estabelecida, seu desenvolvimento deveu-se a um dragão de Jade que até levou seu status ao de um país superior. No entanto, eles não permaneceram no auge por muito tempo. Por alguma razão desconhecida, o país começou a declinar. Tudo isso aconteceu há mais de 50 anos e nada foi registrado nos livros de história. A única maneira como foi transmitido foi por meio de boatos. Mas uma coisa era certa, a besta guardiã do reino do Dragão de Jade naquela época era um dragão de Jade. Falando nisso, Lin Jin estava muito curioso para saber qual raça o dragão de Jade poderia ser. Certamente, devia pertencer a uma raça rara, mas Lin Jin queria saber como ele era. Sentada ao lado da barraca de chá estava um cachorro que o dono mantinha. Parecia que o cachorro era a besta de estimação do dono. Pessoas comuns não podiam comprar criaturas raras, então sua escolha de bestas de estimação se limitava a bestas normais, e os cães eram uma escolha popular. Eles não apenas eram ótimos em guardar a casa, mas também podiam aliviar a solidão. Além disso, não exigiam dietas específicas. O cachorro do dono estava encarando Xiao Wu e o macaco branco com grande curiosidade. Ah bom, volte aqui. Não perturbe os clientes, o dono chamou,
e o vira-lata voltou obedientemente para o lado dele, onde se sentou. O dono era claramente um homem tentando sobreviver, mas sua vida parecia livre de preocupações. Depois de pagar pelo chá, Lin Jin voltou. Nesse ponto, ele já havia explorado a maior parte da cidade, então era hora de voltar e descansar. As ruas da capital real eram bastante complexas. Lin Jin teve que fazer algumas curvas antes de localizar a rua que conhecia. Após uma curta caminhada, ele finalmente viu a pousada onde passaria a noite. Ao chegar ao segundo andar, Xiao Wu soltou um rosnado baixo. Lin Jin sabia, pela reação do lobo, que havia alguém em seu quarto. Ele respirou fundo e pôde sentir um leve perfume de flores, o que imediatamente lhe disse quem era a visitante não convidada. Você deve ter esperado muito, Princesa Reqing. Lin Jin disse ao abrir a porta. Como esperado, Reqing estava sentada lá dentro com seu dragão borboleta de 4 asas. Reqing ficou chocada ao vê-lo. Sendo a garota brincalhona e animada que era, ela estava realmente irritada com o retorno tardio de Lin Jin. Ela se escondeu no quarto e ocultou sua aura, esperando assustá-lo quando ele voltasse. Quem diria que ele descobriria sua presença antes mesmo de entrar no quarto? Como você sabia que era eu? Reqing estava confusa. Lin Jin não se preocupou em responder a pergunta dela. Ele não podia simplesmente dizer que lembrava do cheiro dela, certo? Princesa Reqing, você veio para uma visita inesperada. Precisa de algo? Lin Jin perguntou, deixando a porta aberta. Reqing era do tipo que se distraía facilmente. Ao ouvir a pergunta de Lin Jin, ela esqueceu seu plano malicioso de assustá-lo e se levantou para fazer uma reverência. Eu não sabia que o avaliador Lin era discípulo do curador antes. Agora que sei, vim fazer uma visita. Ele está aqui também? Enquanto falava, os olhos de Reqing vasculhavam o quarto. Seus olhos brilhavam de expectativa, como se ela fosse uma fã esperando para ver seu ídolo. Lin Jin sabia que Lu Bin devia ter contado a ela. No entanto, ele não pretendia esconder isso, então simplesmente se sentou e balançou a cabeça. Eu vim sozinho. Reqing pareceu desapontada. Ela se sentou novamente e encarou Lin Jin. Avaliador Lin, eu não sabia que você era discípulo do curador antes, então acabei ofendendo verbalmente. Espero que você possa me perdoar e esquecer meu erro. Lin Jin acenou com a cabeça. Veja, eu fugi do palácio por 2 motivos. 1. Queria me desculpar com você, e 2. Queria falar sobre a condição da minha irmã. Reqing disse baixinho. Lin Jin parecia ter ouvido que o Palácio do Dragão de Jade era um lugar extremamente rígido. Anteriormente, no salão de visitas, ele se lembrava de Reqing reclamando por não poder sair dos muros do palácio. Para chegar tão longe do palácio, ela deve ter quebrado algumas regras no caminho. No entanto, também havia a possibilidade de que todos simplesmente a deixassem fazer o que quisesse, já que sua besta de estimação já era de rank 4. O palácio poderia fingir que não sabia que ela estava fora se divertindo, mas era altamente provável que houvesse um mensageiro real em um telhado próximo, tentando bisbilhotar sua conversa. Lin Jin olhou pela janela. Atrás de uma estrutura de telhado próxima, uma silhueta humana se moveu e rapidamente se escondeu de sua linha de visão. Ele sentiu como se tivesse sido descoberto agora. Eu sou um guarda supremo do palácio e, tecnicamente, deveria estar camuflado por minha besta de estimação. Ninguém poderia ter me notado. Acho que foram apenas meus sentidos me enganando. O guarda murmurou para si mesmo. Fim dos capítulos do 228 ao 230. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.